Os senadores Eduardo Girão e Jaime Bagatoli se manifestaram após visitarem o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, preso político do ministro Alexandre de Moraes. Os senadores expressaram o choque e a tristeza por ver um homem que não cometeu nenhum crime, servidor exemplar, preso há quase um ano sem sequer denúncia. Ao divulgar o vídeo, o senador Eduardo Girão disse: 11 meses na Papuda, prisão política de Silvinei Vasquez expõe vingança do sistema carcomido. O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal está doente, toma diariamente muitos remédios e tem sinais de depressão. Esse é o prêmio num Brasil que tem uma completa inversão de valores hoje. Sim, porque sem nenhuma justificativa, o ministro Alexandre de Moraes mantém a prisão injusta por quase um ano desse chefe de polícia brasileiro exemplar e que é nada menos que o grande recordista mundial de apreensão de drogas. E somente após mais de 6 meses de uma vergonhosa espera, o STF liberou 12 senadores para visitá-lo. Hoje fomos juntos, visitamos a cela e conversamos com um dos presos políticos símbolos da ditadura da toga vigente no Brasil, que desrespeita preceitos constitucionais, além de violar os direitos humanos e nosso ordenamento jurídico. Silvinei está preso na Papuda de forma completamente absurda, sem denúncia e nem acesso aos autos da própria Procuradoria-Geral da República, assim como Felipe Martins, ex-assessor da presidência, que também estamos pedindo autorização de visita. Tais flagrantes abusos de direitos fundamentais como esses e de outros cidadãos brasileiros censurados e implacavelmente perseguidos por um sistema bruto e carcomido, estamos denunciando internacionalmente, assim como aumentando a pressão na presidência do Senado Federal, ainda letárgica diante de sucessivos vilipêndios daqueles a quem a casa tem competência para julgar e afastar ministros da Corte Suprema. Sigamos firmes com fé, esperança e determinação pelo que é correto. Vamos nos manter em oração permanente e agindo no limite de nossas forças pelo que é correto nesse momento emblemático de nossa nação. Que a verdade, a justiça e o bom senso triunfem em nosso país. Deus no controle de tudo. Paz e bem. Sob a presidência de Rodrigo Pacheco, o Senado sofre uma intensa paralisia. Na legislatura anterior, o próprio plenário se reuniu poucas vezes e as comissões praticamente não funcionaram, impulsionadas pela paralisia da Comissão de Constituição e Justiça, que, sob o comando de Davi Alcolumbre, também mal se reuniu. Por ocasião da eleição da presidência para a nova legislatura, os cidadãos se manifestaram e uma petição contra a recondução de Pacheco teve mais de 500 mil de assinaturas. Assim como a maioria dos pedidos da população, esse pedido foi ignorado pelo Senado. Sob a condução de Pacheco, não houve qualquer reação contra a invasão das atribuições do Legislativo pelo Supremo Tribunal Federal, que passou a legislar ou suspender leis que tinham sido elaboradas e aprovadas por aquele poder. O presidente da Casa, que é também o presidente do Congresso, não agiu para proteger as prerrogativas dos parlamentares, que vêm sendo violadas em inquéritos secretos conduzidos nas cortes superiores. Pacheco também é alvo de críticas porque o Senado vem se omitindo em cumprir seu dever constitucional de promover o controle dos atos de ministros das cortes superiores. De forma monocrática, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, impede a análise de todo e qualquer pedido de impeachment ou de projetos de lei e PECs que possam vir a efetivamente limitar os superpoderes autoconcedidos a ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral.
Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilhava dados sigilosos com a velha imprensa. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes, já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam. Quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de senadores, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, quebra de sigilos do ajudante de ordens do presidente da República, censura de veículos de imprensa de cidadãos e parlamentares, bloqueio de redes sociais, de jornalistas, veículos de imprensa, cidadãos e parlamentares, buscas e apreensões em empresas, residências de familiares e gabinetes de parlamentares, proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem, proibição a parlamentares de concederem entrevistas e de participarem de eventos públicos, intervenções no comando de partido político, prisões em massa sob alegações descabidas, multas estratosféricas que representam evidente confisco de propriedade, entre outras. A tudo isso e a muito mais, o Senado Federal assistiu passivamente. Nem mesmo a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, preso político do ministro Alexandre de Moraes, foi capaz de sensibilizar os senadores e tirá-los de sua letargia. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão, mencionada no Twitter Files Brasil, teve o aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a receita de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro, eu estou aqui com o senador Jaime Bagatoli. Nós acabamos de sair aqui, quase 6 horas da tarde. Desde 4 horas, nós viemos visitar Silvinei Vasquez, que é um preso político do Brasil. Há 6 meses a gente tentava visitar, olha a que ponto chegou o Brasil, né? Tivemos que fazer cobranças públicas ao presidente do Senado e finalmente o ministro Alexandre de Moraes liberou para cerca de uma dezena de senadores, um pouco mais que isso, pudessem vir aqui de 3 em 3. Viemos nós 2 hoje e verificamos uma condição assim muito preocupante. Pessoa com problemas, né, de saúde, um tanto quanto deprimido, 11 meses sem nenhum tipo de denúncia, preso, longe da família. Quanto que essa cadeia aqui que está atrás, a gente visitou, inclusive a cela dele, abrigou grandes corruptos do Brasil, né? E a gente vê um servidor público cheio de títulos, né? Conquistado com muito estudo, com muita dedicação, e foi chefe de polícia que mais apreendeu drogas no mundo.
está recebendo esse tipo de situação aqui do Brasil. Então, que a luz possa triunfar, né, senador Jaime, e que o bom senso possa prevalecer. Senador Girão, é com muita tristeza que a gente chega aqui a fazer uma visita, que essa é uma visita que ninguém quer fazer, principalmente com um cidadão que nem Vasquez, um cidadão que prestou tanto serviço, praticamente se aposentou pela Polícia Rodoviária Federal, teve uma contribuição muito grande, não só nessa questão das normas, mas em toda a questão de segurança, do trânsito, uma pessoa que é estimado pelo Brasil afora, principalmente no seu estado, lá em Santa Catarina, lá em São José. Dizer para vocês que é muito triste uma pessoa dessa aqui que tanto prestou serviço à sociedade, uma pessoa que foi do bem e hoje está aqui preso, distante da família, já praticamente 11 meses, quase um ano. Então, viu, senador Girão, nós precisamos conversar mais com o nosso presidente do Senado, Pacheco, com nossos demais senadores, os nossos colegas senadores, que esse tipo de atitude nós temos que o próprio Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, ele tem que rever que isso é um cidadão de bem, é um homem trabalhador, é um cristão, é um homem que quer o bem da sociedade e nós precisamos fazer o nosso papel de senador da República, que depois de muita luta, de mais de 6 meses aí, que conseguimos vir fazer essa visita aí ao Valdinei Vasquez. Eu quero dizer para vocês que a gente sai daqui, depois dessa visita aqui, mais entusiasmado e tenho certeza que vai ser feita justiça o nosso grande amigo, esse grande policial que fez tanto pelo nosso querido Brasil. Deus vai estar com ele, que eu tenho certeza que ele terá a sua recompensa e ele é uma pessoa do bem, não pode estar causando, até os dias de hoje está aí nessa situação. Nós vamos na PGR, já combinei com o senador Jaime Bagatoli, vamos falar com os outros senadores, não podemos nos calar diante de injustiça. Ele não é acusado de absolutamente nada relativo a golpe de 8 de janeiro, que não foi nem golpe, que a gente sabe como é que as pessoas com Bíblia na mão e com a bandeira do Brasil estão sendo arroladas nisso aí, sem o direito, né, ao devido processo legal, né, sem acesso aos autos. Você vê que nem a PGR, no caso dele, teve acesso aos autos para manter a prisão. Então, que o bom senso prevaleça na nossa nação. Nós vamos até as últimas consequências para que a justiça seja para todos no Brasil. Grande abraço, muita paz. Abraço.